Queridos, como nós já falamos, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Preste atenção na leitura da palavra, leia com atenção, leia com fé. Vamos ler todos juntos? Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Todos juntos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Oremos. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra e precisamos, Senhor, do auxílio do teu Santo Espírito nessa manhã para nos instruir, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter olhos atentos para as verdades da tua palavra e que sejamos prontos a obedecer. Como nós cantamos, Pai, que o Senhor nos dê um coração submisso à tua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, nessa manhã eu vou pedir para você fazer um desenho especial. Eu já sei até o que você vai desenhar. Vou pedir para você desenhar o capitão do seu time de futebol. Quem que é o capitão do São Paulo? Eu sei que você vai desenhar do São Paulo, não é verdade? Desenha o capitão do time o capitão do seu time de futebol. Se você não sabe, você está torcendo mal. Você tem que escolher um time melhor. Você já parou para pensar, irmãos, que trabalho ingrato é ser técnico de um time de futebol? Você já parou para pensar nisso? Vamos pensar nessa profissão. A maioria das vezes, aquele elenco é composto por homens que saíram de baixo. Eles eram pessoas de uma condição, muitas vezes difícil, e ganharam muito dinheiro jogando bola. Eles subiram, tiveram uma ascensão social muito grande, e agora muitos deles não querem levar desaforo para casa, não querem ouvir não. Daniel Alves, Robinho, entre outros. São homens que acabam crescendo, e o orgulho vem crescendo junto, e esses homens passam a nutrir, então, um ego totalmente elevado. E aí você tem a figura do técnico, e o técnico precisa administrar esses conflitos, o técnico precisa gerenciar esses egos. Aliás, basta uma mexida errada no time, tirando um desses jogadores, um desses líderes do elenco, e na linguagem popular o técnico perdeu o vestiário. E os jogadores, quando eles querem, eles derrubam o treinador. Você já deve ter visto isso no seu time. Agora é aí que o capitão faz a diferença, porque o capitão do time, ele é um líder dentre os jogadores, ele é um líder dentro do time ali, que ajuda a manter a harmonia em campo, ajuda a manter a harmonia no vestiário. Ele funciona quase como um auxiliar do técnico. E quando você perde então o líder, esse capitão, aí realmente o time já era, acabou. Esse homem, o líder, o capitão, ele vem realmente para unir as pontas, para manter o espírito de equipe. E queridos irmãos, parece que muitas vezes nós somos como esses jogadores, né? Nós queremos que tudo nos vá bem, mas nós temos dificuldade de entender que Deus nos dá autoridade sobre a nossa vida, Deus nos dá técnicos sobre a nossa vida, para nos dizer o que fazer, o caminho que nós devemos andar. E muitas vezes, por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho, nós deixamos de lado as autoridades, deixamos de lado aqueles que exercem autoridade sobre nós, e aí queremos jogar sozinhos. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer aquela jogada mirabolante e vou me consagrar. E aí faz toda a diferença nós termos um capitão como o Senhor Jesus Cristo, que ele entra em campo, ele desce à terra, e ele faz exatamente o que eu e você não conseguimos fazer como seres humanos. Ele nos mostra como nós devemos honrar as autoridades, como nós devemos honrar o nosso próprio Pai Celeste. Um resumo, então, daquilo que eu quero trazer nessa manhã, é que honrar as autoridades, ela só é possível quando nós entendemos a obra de Cristo. Honrar autoridades só é possível quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Não tem como nós honrarmos as autoridades sem entendermos exatamente o que Cristo fez nesse mundo e como Ele nos ensina a honrar as autoridades. Veja, nós estamos num momento de transição.
Até então, falamos dos 4 primeiros mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, como o presbítero Alex mencionou na oração e na sua palavra. Nós falamos a importância de amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão, santificar o dia do sábado. Isso diz respeito ao nosso relacionamento vertical com o Senhor. E uma vez que entendemos quem Deus é e como nós devemos nos relacionar com Ele, agora sim, com base nesse amor, nós podemos lidar com as pessoas à nossa volta. E nós só teremos um relacionamento correto com o nosso próximo se entendermos o nosso relacionamento com o Senhor. Não adianta eu dizer assim, eu vou amar todas as pessoas, e não entender que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Nós lemos isso na nossa chamada à adoração. É amar a Deus, mas amar também o próximo. Se eu amo o próximo sem amar a Deus, muito possivelmente eu vou considerar o outro e desobedecer a lei de Deus. As coisas precisam caminhar juntas, tanto amando a Deus, como amando o próximo. E agora, então, a partir dessa semana, nós vamos virar a chave e vamos lidar com esse relacionamento interpessoal. E é interessante como que Deus, na sua revelação, mostra que o relacionamento interpessoal começa primeiro aonde? Dentro de casa. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe. É a base para a sociedade, é o relacionamento familiar. E ele vai estabelecer então, a partir do relacionamento familiar, todos os outros relacionamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. É a partir desse primeiro passo, dentro do lar, dentro de casa, é que então nós podemos amar ao próximo. E aí, nós vamos ver isso em 3 partes nessa manhã. Primeiro, o que é honrar? O que é honrar pai e mãe? Antes de pensarmos aí na definição disso, é importante que a gente entenda o que Santo Agostinho falou. Se alguém deixa de honrar os pais, haverá alguém que ele poupará? Se alguém não ama o próprio pai, não ama a própria mãe, se alguém não tem respeito, não trata com dignidade os pais, ele não vai poupar ninguém. Se ele não ama pai e mãe, se ele não honra pai e mãe, não espere dessa pessoa um relacionamento correto com outras pessoas. Ele negligenciou a pessoa que Deus deu como autoridade, como pai, como mãe. Por isso Santo Agostinho faz essa afirmação. Mas a definição de honrar na língua hebraica, ela tem um sentido de ser pesado. Não ajudou, né? Ser pesado, o que significa para a gente? A ideia aqui é de mostrar o peso da glória de Deus, o como é grande, como é majestoso a glória de Deus. E Philip Heineken coloca da seguinte maneira: honrar seus pais significa, portanto, dar o devido peso à sua posição, significa dar-lhes o reconhecimento que eles merecem pela autoridade que Deus lhes deu. Honrar significa respeitar, estimar, valorizar e apreciar pais e mães como dádivas de Deus. Então, quando nós olhamos para essa palavra, honra teu pai e tua mãe, que tem essa ideia de peso, é de fato dar o devido peso à posição de autoridade que pai e mãe têm sobre nós. E daqui a pouco a gente vai falar quem são nossos pais, quem é nosso pai, quem é nossa mãe. Mas honrar, queridos, tem a ver com esse sentimento objetivo de dar honra. Não é algo que fingimos, não é algo que podemos manipular, não é apenas um tapinha nas costas, não é apenas um presente no aniversário, é também essas coisas. Mas nós precisamos entender que as autoridades, que o nosso pai, a nossa mãe, são dádivas de Deus para a nossa vida. Pessoas dadas por Deus para nos orientar no caminho, para nos direcionar como técnicos, nos apontando o caminho que nós devemos andar. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E o mandamento, como o presbítero Alex bem mencionou, ele diz respeito ao nosso relacionamento com os superiores, com os inferiores e com os iguais. Não é apenas eu numa posição de autoridade dizendo: gente, vamos lá, frases de louvor para mim, honrem o meu nome. Não é essa a ideia. Mas sim uma atitude de reconhecimento, de dádiva do Senhor por aquelas autoridades. E muitas vezes nós agimos de fato como aqueles jogadores mesquinhos, orgulhosos.
nós queremos a glória para nós não pensamos biblicamente no que Deus tem para nós, e por isso negligenciamos as autoridades. Nesse sentido, entender o que é honrar é fundamental. E nós precisamos também entender o que não é honrar. Porque muitas vezes nós achamos que honrar é uma obediência cega a toda a regra que nos é dada. E não é isso. E quando falamos, irmãos, desse conceito, num primeiro momento, quando nós aplicamos o 5º mandamento, fala a verdade, nós muitas vezes dizemos assim, ainda bem que eu trouxe meu filho hoje para ouvir, né? As crianças precisam ouvir. E eu fiquei pensando, comentei com o pastor Mateus, né? Na hora que nós lemos o texto de Deuteronômio, pensei, as crianças devem estar morrendo de medo já, né? Será que eu vou ser apedrejada hoje? Essa é a ideia do sermão. Não é bem isso. Mas nós aplicamos o 5º mandamento, muitas vezes, apenas às crianças pequenas, apenas aos nossos filhos. E é verdade, crianças, presta atenção aqui no pastor. É verdade, vocês precisam amar e respeitar e obedecer o pai de vocês. Isso é bom, isso é justo, é isso que Deus quer de vocês. Ou seja, quando o pai de vocês dá uma ordem, vocês não podem sair batendo a porta, batendo os pés, bufar, sair reclamando. Vocês não podem fazer as coisas de má vontade. A obediência de vocês, crianças, ela precisa ser interna, ela precisa ser de coração. Você precisa ter alegria em obedecer o pai de vocês. A obediência de vocês, ela precisa ser por inteiro. Não é obedecer só o que seu pai, só o que você quer. Arruma seu quarto, aí você arruma sua mesa, mas deixa a cama bagunçada. Você tem que arrumar por completo. Você tem que obedecer por completo. A obediência, crianças, tem que ser na hora. No seu pai não precisa ficar repetindo com você 10 vezes para você tirar a roupa atrás da porta. Isso serve para os adultos também, tá? É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer de vocês, crianças, para que vocês tenham uma vida abençoada. Mas deixa eu lembrar aqui para os adultos casados, deixa eu lembrar para vocês que ainda que você não deva uma obediência completa ao seu pai e sua mãe por você ser adulto, ok? Nós entendemos que os casados, eles precisam considerar a voz dos pais de vocês, eles precisam ouvir, eles precisam honrar, mas é verdade que em algum momento nós vamos dizer, pai, nós consideramos a opinião de vocês, mas nós vamos seguir por esse caminho porque entendemos que é isso que Deus quer, é isso que a palavra de Deus orienta. Mas nós não podemos fazer isso de forma arrogante, de forma mesquinha, de forma orgulhosa. Nós devemos fazer isso em humildade, em amor, considerando e honrando a opinião dos nossos pais. Por isso esse mandamento ele não se aplica somente às crianças. Esse mandamento se aplica a nós, adultos também. Quando nós tratamos o nosso pai, a nossa mãe, de maneira digna. Óbvio que não é uma obediência cega. Óbvio que não é uma obediência que nos leva ao pecado. Óbvio que é uma obediência condicionada à obediência ao nosso Pai Celeste. Mas nós não podemos pecar como adultos, negligenciando e virando as costas para os nossos pais, para aqueles que exercem autoridade conosco, sobre nós. Então, irmãos, nós estamos diante de um equilíbrio que vem com a maturidade bíblica, entre ouvir e considerar a opinião dos nossos pais e tratá-los com dignidade e com honra, mas também entender a dinâmica do nosso lar e aquilo que nós temos para a nossa família. E é um erro, sim, você que é casado, você marido, não considerar a opinião da sua esposa e seguir a opinião dos seus pais. É errado você, esposa, desconsiderar a liderança amorosa do seu marido para se submeter apenas à liderança amorosa do seu pai. É um erro. Nós precisamos entender a maturidade que vem com esse mandamento. Então, honrar significa dar uma honra sem que isso nos leve ao pecado, sem que isso nos leve a negligenciar outros mandamentos. Vocês entenderam, crianças, que vocês precisam obedecer? E o que acontece se você não obedecer? Biblicamente, a palavra de Deus diz, corrige teu filho e ele te dará descanso. Se vocês não obedecerem, crianças, vocês não serão apedrejados não, pode ficar tranquilo. Mais umas 3 varadinhas talvez. Um castigo? Talvez. Isso é o que a palavra de Deus quer de nós. Mas jovens, adolescentes, adultos, lembrem-se que você também deve honrar pai e mãe. E deixa eu te lembrar o que está lá em Levítico 29. A palavra de Deus diz assim, se um homem amaldiçoar
o seu pai e a sua mãe, será morto. A palavra amaldiçoar aqui, na língua hebraica, ela tem um sentido de tornar alguém desprezível, desconsiderar. O que Levítico está nos ensinando é que se alguém não considerar o seu pai como alguém importante, se alguém desprezar o seu pai e a sua mãe, essa pessoa será morta. Era assim que a lei era aplicada. Se você desprezar o seu pai hoje, certamente você vai amargar consequências da disciplina espiritual do Senhor. Certamente, se você negligenciar o amor que ao seu pai é devido por causa de Deus, você vai sofrer as sanções. Se você abandonar, negligenciar, tratar eles de forma indigna, sim, você é culpado de pecado. E deixa eu exemplificar isso com o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ao ser crucificado, ele estava ali, irmãos, ele estava preso na cruz do Calvário. Ele já estava ali pregado naquela cruz de vergonha. E João 19, a partir do verso 25, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Queridos, olha o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Ele estava pregado na cruz, o Senhor Jesus estava prestes a morrer, mas ainda assim naquela cruz de vergonha, ele estava olhando para sua mãe, ele disse para João: João, eis aí a tua mãe. João, cuida dessa mulher que é a minha mãe, como tua mãe. Maria olha para João e diz: João, Maria, esse é teu filho, ele vai cuidar de você. O Senhor Jesus, até naquela cruz de vergonha, considerava e honrava a sua mãe. Ele diz: João, cuida dela, é minha mãe querida, minha mãe que cuidou de mim, que me amamentou, que me ajudou nos meus primeiros passos. João, eu tenho uma obra grandiosa, eu estou morrendo em lugar dos pecadores, mas cuida dela para mim. Essa é a atitude que eu e você devemos ter também, como filhos, cuidando e honrando do nosso pai e da sua mãe, da nossa mãe. E talvez você adulto, você não pode perder a perspectiva da alegria que é cuidar do seu pai na velhice, dos seus avós na velhice. Isso é honrar. Nós temos visto muitas pessoas desprezando, muitas pessoas abandonando pais, e nós não podemos abandoná-los, queridos. Nós precisamos cuidar deles, inclusive na velhice. Nós somos responsáveis por eles. E talvez aqui nessa igreja tenham muitos irmãos que hoje têm o privilégio de cuidar do seu pai e da sua mãe, de ir lá, de saber se está tudo bem, de talvez até trazer para morar junto, para cuidar, para pastorear o coração. Queridos, isso é honrar pai e mãe, isso é dar a devida dignidade. E honrar pai e mãe significa muitas vezes ouvir a mesma história, sem ficar murmurando, reclamando. É levar o pai e a mãe ao médico. Poxa, mas aquela semana está intensa, está cansativa. Sim, mas é o seu pai, a sua mãe. Quantas vezes seu pai largou o trabalho, o emprego, saiu correndo para te levar para o hospital, porque você estava com uma tosse? E agora nós temos o privilégio de fazer isso. É ligar, é se importar, é levar os seus filhos para dar a verdadeira dignidade aos seus pais, aos avós. É dizer para os seus filhos: olha, o vovô vem aqui em casa hoje, hein? Atenção, ouça, brinca, dá o devido amor e o cuidado. Queridos, nós precisamos ensinar isso. Isso são aplicações do que é honrar, dar a verdadeira dignidade, o verdadeiro cuidado, o verdadeiro amor. Mas isso nos leva ao segundo ponto: quem são os nossos pais? O Catecismo Maior, ele é muito direto em responder quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Pergunta de número 124, que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado.
Ou seja, quando nós falamos de honrar, nós não estamos falando apenas de honrar aqueles pais e mães diretos. Tem a ver com aquilo que nós expressamos na igreja, tem a ver com aquilo que nós expressamos no Estado. Tem que ser algo muito mais abrangente do que obedecer, do que amar o nosso pai e a nossa mãe. É amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós lemos agora há pouco. É respeitar, é tratar com honra, com dignidade. E isso, crianças, inclui a forma como vocês tratam os seus professores na escola. Isso inclui como você trata, adulto, aquele seu chefe enjoadinho, sabe? E se você não tem um chefe enjoadinho, talvez você seja ele. Isso inclui a forma como nós tratamos os nossos governantes. Ah, pastor, mas eu não votei nele. Tudo bem, mas Deus o colocou ali como autoridade sobre a nossa vida. É isso que Romanos 13, 1 a 4 diz. Nós devemos tratar com honra, com dignidade. Isso faz muito sentido, irmãos, quando nós consideramos o contexto do que está acontecendo aqui no livro de Êxodo. Veja, o povo judeu, e essa aqui não é uma ideia minha, o presbítero Jefferson me deu esse insight durante a semana e eu achei muito bom. Quando eles saíram do Egito, veja que Deus não mandou Moisés dizer assim: Moisés, pega todo aquele povo, corta a cerca, pula o muro e foge. O que Deus diz para Moisés? Moisés vai lá em Faraó e diz: deixa meu povo ir. Moisés foi lá na autoridade máxima do Egito, que na verdade era a autoridade máxima do mundo, e disse assim: olha só, tem uma autoridade maior que você. Eu sei que você tem poder, eu sei que você tem majestade, mas tem alguém maior, o nome dele é o Senhor. E ele diz: deixa meu povo ir. Moisés, ele exerceu esse mandamento e ele honrou sim a autoridade. Obviamente que Faraó não quis ouvir a voz de Deus e sofreu a dura condenação do Senhor. Mas Moisés fez o que ele precisava fazer. E o povo então foi liberto. Agora você imagina esse povo agora no deserto, e eles estão ali e eles precisam se lembrar desse mandamento. Você vai se lembrar que nós já pregamos aqui há algum tempo atrás, em Êxodo 18, Deus estabelece juízes também sobre o povo. Moisés tinha toda aquela carga pesada, ele estava julgando tudo sozinho, e o seu sogro Jetro diz: Moisés, o que você está fazendo não é bom, escolhe homens sensatos, homens realmente de verdade, homens que vão pastorear o rebanho, o povo de Deus. Agora você imagina o povo, vendo esses homens exercendo autoridade, julgando as causas, e diz assim: quer saber, eu não gostei do seu juízo não, vou fazer do meu jeito. Era importante para o pessoal, para o povo de Deus, entender a ideia de honrar pai e mãe. E você vai se lembrar que o contexto aqui, irmãos, não é uma sociedade como a nossa, era uma sociedade tribal, havia tribos, clãs e o núcleo familiar mais íntimo. E por isso que eles chamavam Abraão, Isaque e Jacó de quê? De patriarcas, de pais. Porque todos aqueles que exerciam a autoridade, eles eram chamados de pais. Isso faz muito sentido, então, ao olharmos para esse texto e entendermos que honra teu pai e tua mãe não diz respeito apenas ao nosso pai e à nossa mãe direto, mas a todos aqueles. O contexto que isso foi escrito foi no contexto de uma sociedade tribal. Eles tinham que exercer autoridade, tanto Abraão, Isaque e Jacó, mas também todos aqueles líderes da tribo, do clã e da própria família. E é assim também que nós devemos aplicar. Nós devemos, irmãos, honrar aqueles que exercem autoridade sobre nós. Nós somos liderados no Estado, na igreja, em casa, e todos aqueles que exercem autoridade, queridos, devem ser tratados com a devida honra, com a devida dignidade. O seu chefe, você precisa trabalhar bem, você precisa se submeter, você não pode só obedecer às ordens que você quer. Ah não, chefe, isso aqui eu não gosto de fazer não. Deixa para o estagiário, né? Eu já fui estagiário, eu sei o que é isso. O seu chefe, ele vai funcionar como um técnico de futebol, ele vai direcionar a equipe, e você é parte dessa equipe, e você precisa entender que ele sim exerce uma autoridade dada por Deus sobre a sua vida. O governante que você não votou, o diácono que pediu para você estacionar direito, que pediu para você não correr do corredor,
E aí deixa eu te fazer uma aplicação para os pais. Como é que você ensina para o seu filho sobre honrar pai e mãe, se você desobedece o guarda de trânsito, se você é arrogante com o policial, se você vai tirar a satisfação do professor na escola do seu filho, porque o professor disse não para o seu filho e repreendeu o seu filho, se você não respeita as autoridades constituídas da igreja, se você chega em casa, fala mal do pastor, do presbítero, ninguém fala mal do diácono, né? Todo mundo ama o diácono, tadinhos. Se vocês não amam e cuidam dos diáconos, como que você vai dizer para o seu filho assim: filho, você precisa honrar pai e mãe, e aí na igreja, na sociedade, você vive o contrário disso? Lembre, você está ensinando para o seu filho por meio das suas atitudes. E o que Deus está regulando aqui, irmãos, nesse mandamento, é o regulando uma boa vida em sociedade. Você não pode perder de vista o contexto. Eles vão tomar posse da terra prometida, eles serão um povo, e Deus está dizendo: olha, há uma regra boa para a vida em sociedade, e isso começa dentro de casa, isso começa tratando com dignidade aqueles que estão no nosso lar, mas isso envolve também tratar com dignidade aqueles que estão fora da nossa casa, a todos aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. E não é estranho o porquê essas filosofias humanistas atacam tanto a família, porque é destruindo o lar que você destrói uma sociedade. E Deus está dizendo assim: uma boa sociedade começa com uma família estruturada, onde filhos amam os pais, onde pais amam os filhos. E eu quero te encorajar ao longo dessa semana a ler as perguntas 125 a 133 do nosso catecismo, que vai estabelecer qual é a aplicação do quinto mandamento, quando ele vai falar desses relacionamentos superiores, inferiores e iguais. Mas um resumo é que em todos esses relacionamentos nós precisamos lidar com amor, com oração, com consideração, com humildade. Nós devemos aplicar o quinto mandamento a muitas esferas da nossa vida, lidando com os nossos superiores, com os nossos inferiores, com os nossos iguais. Isso envolve então, querido pai, querida mãe, que você não deve provocar a ira do seu filho. À medida que ele te obedece e te honra, você não pode ser um instrumento também de pecado. Você precisa tratá-lo com honra, com amor, com dignidade. Nós devemos tratar o nosso próximo como a nós mesmos, os nossos iguais. Nós temos que entender, queridos, que devemos honrar as autoridades constituídas, tanto na igreja, como no Estado, como no lar. Nós devemos orar, amar, cuidar, dar o devido respeito. E isso aí nos leva ao nosso terceiro ponto. Quais são as bênçãos da obediência? Porque o texto vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E aqui a gente precisa lembrar o que estava acontecendo. Você se lembra que o nosso pai Adão desonrou o nosso pai celeste e afundou toda a raça? Ele quebrou o quinto mandamento. Não pouco tempo depois, Caim mata o seu irmão Abel, quebrando também o quinto mandamento. E o mundo parecia um caos. E o que nós vemos nas páginas da Bíblia é de fato a história, a vida como ela é, marcada pelo pecado. Mas Deus, rico em misericórdia, em graça e bondade, nos abençoa, nos chama, nos elege, e aqui o contexto do Êxodo é que Deus tira esse povo da escravidão do Egito, liberta esse povo, promete a terra prometida e diz: olha, vocês habitarão nessa terra que mana leite e mel, e por isso a ideia é para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que ia acontecer se o povo desobedecesse? Eles sofreriam as maldições que está lá em Deuteronômio 28. E de fato eles desobedeceram e foram levados cativos. Nós conhecemos a história da palavra de Deus. Paulo vai usar essa mesma ideia lá no livro de Efésios, mas ele vai fazer uma pequena mudança. Ele vai dizer assim: para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Veja, nós não estamos mais preocupados em tomar posse de uma terra prometida. Nós não estamos vivendo mais em Canaã. Nós não temos mais preocupação com isso. E o apóstolo Paulo vai dizer:
vocês precisam honrar pai e mãe para que vocês tenham uma vida abençoada nessa terra que vocês vivem, na terra que vocês caminham. Então a gente não tem um problema de tradução. O que nós temos aqui agora é a aplicação desse mandamento à nossa realidade. Irmãos, a obediência faz com que nós andemos bem nessa terra que nós estamos. Ouvir o conselho dos pais é sabedoria divina. Se você tem dúvida disso, dá uma lida no livro de Provérbios. Anota quantas vezes o autor de Provérbios, que é um livro escrito de pai para filho, mostrando a sabedoria, e Salomão vai fazer um contraste entre a mulher adúltera e a sabedoria, mostrando, olha, o caminho da mulher adúltera é essa, o caminho da sabedoria é essa, e ele termina com a mulher virtuosa, que é o resumo da sabedoria divina. Ele vai dizer, filho meu, ouve, filho meu, ouve, filho meu, ouve. É o tempo todo nós ouvindo essa expressão, essa frase, filho meu, ouve a minha voz. E queridos, nós precisamos entender a bênção da obediência. Nós precisamos entender que sim, Deus nos abençoa com bênçãos pactuais muito maiores. Porque um ímpio, é verdade, um ímpio pode obedecer pai e mãe. Ele pode ser um filho obediente, mas não necessariamente ele vai receber as bênçãos que o Senhor tem para ele. É verdade que ele, pela graça comum, ele vai sim receber benefícios dessa vida de honrar pai e mãe. Mas nós, o povo de Deus, recebemos muito mais. Nós receberemos uma terra prometida, não aqui Canaã, mas a nova Jerusalém celestial, queridos. Honrar pai e mãe nos aponta para a eternidade, nos aponta para a glória, onde nós viveremos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor eternamente. E por isso esse contexto é tão importante, porque isso só foi possível porque o segundo Adão, Cristo Jesus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Adão falhou, eu e você falhamos, mas Cristo Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse mandamento, irmãos, nos aponta para a alegria, para a glória que é obedecer, porque a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou de sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. E quando nós obedecemos a lei de Deus, queridos, nós somos abençoados com bênçãos pactuais, com bênçãos espirituais. Efésios 1, 13 e 14 mostra como nós, em Cristo Jesus, somos abençoados com bênçãos espirituais sem medida. Nós somos amados, adotados, predestinados, santificados, nós conhecemos a revelação de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, nós receberemos todos os benefícios de sermos filhos de Deus. É um privilégio obedecer, queridos. É um privilégio estar debaixo da vontade de Deus. E esse mandamento, é importante que a gente lembre que esse mandamento não é uma ideia de assim, olha, você vai obedecer, então você vai viver 115 anos, né? Você obedeceu muito, a pessoa que morreu cedo, tá vendo? Desobediente, né? Ainda bem que morreu logo. Isso não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Senão a gente começa a ficar julgando as pessoas, né? O que Deus nos permite, queridos, é ter uma vida abençoada aqui. Enquanto Deus nos permite viver, os nossos dias estão contados. E Ele diz, olha, eu vou abençoar vocês com bênçãos aqui, nesse mundo, mas com bênçãos muito maiores na eternidade. Todos aqueles que honram seus pais, recebem a dádiva da vida, recebem o favor do Senhor. E por isso, lembre-se que é um privilégio. Crianças, lembre-se que é uma alegria obedecer. Eu sei que é difícil, eu sei, crianças, é difícil obedecer. Mas é um privilégio para vocês obedecer pai e mãe. É um privilégio porque Deus abençoa vocês também, mesmo pequeninos. E todos que confiam em Jesus têm a perfeita obediência ao quinto mandamento, irmãos, porque nós falhamos, mas em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, pela imputação da justiça de Cristo em nós, nós também somos obedientes ao quinto mandamento, apesar de nós, apesar dos nossos fracassos, porque Ele estava em nosso lugar, observando a lei de Deus, honrando o seu Pai. E você se lembra, quando o Senhor Jesus é batizado, uma voz do céu
Diz Deus dizendo: esse é meu filho em quem eu me agrado. Cristo Jesus obedeceu em nosso lugar, irmãos. E agora nós esperamos aquele momento em que seremos unidos ao nosso Pai Celeste em Cristo e viveremos na terra prometida que mana leite e mel eternamente. A pergunta é: o quanto você confia em Jesus? O quanto você almeja essas bênçãos? O ímpio pode obedecer os pais, mas ele não será abençoado como eu e você. Pelo contrário, ele sofrerá as maldições que Deus derramará sobre ele de forma justa. E você deve se lembrar que Paulo vai trazer essa ideia lá em 2 Timóteo 3,2, que uma das características dos homens no final dos tempos, 2 Timóteo 3,2, é que eles serão desobedientes aos pais. Uma das características dos fins dos tempos é pessoas que são desobedientes aos pais. E essa não pode ser a característica do povo de Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus o Senhor. Nós obedecemos o nosso Pai terreno, porque amamos o nosso Pai Celeste com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Por isso, você precisa olhar para Cristo Jesus nessa manhã, porque nós somos desobedientes, nós erramos, nós quebramos o 5º mandamento, mas nós olhamos e confiamos em Cristo Jesus, aquele que foi obediente em nosso lugar, e através dele nós recebemos todas as bênçãos pactuais que estão aqui nesse texto. Devemos honrar, devemos dar dignidade, devemos tratar com honra todos aqueles que exercem autoridade, e receberemos as bênçãos do Senhor. Quero concluir dizendo: e aí? Você quer ser técnico do seu time? Você já parou para pensar nisso? Eu acho, sinceramente, que eu resolveria grandes problemas do meu glorioso tricolor. Se juntasse aqui eu, o Feijó, o Avner e outros tricolores aqui, a gente resolveria o problema. Mas que profissão ingrata, né? Lidar com gente orgulhosa, mesquinha. Mas Deus lida conosco também, queridos. Gente de coração orgulhoso e mesquinho. Deus nos ama ao ponto de dar o seu único filho, Cristo Jesus, o capitão do nosso time. E Ele joga sozinho. Ele faz o que eu e você não conseguimos fazer. Ele une um time que está disperso e Ele diz: vocês serão o meu povo, vocês serão a minha família, através do que eu vou fazer. Nós não conseguimos mesmo não. E nós precisamos olhar para Cristo Jesus, porque é através dele e somente por ele que nós seremos abençoados e receberemos aquele prêmio final. Os jogadores querem glória, mas nós, povo de Deus, desfrutaremos da glória bendita do nosso Senhor, o nosso Pai Celeste. Que sejamos filhos obedientes nessa manhã, que saiamos daqui com o coração encorajado a obedecer o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. E queridos, como parte do culto em que nós prestamos ao Senhor, nesse momento nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor.